Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos assuntos mais fascinantes e, olha, talvez um dos mais incompreendidos: o cérebro adolescente. Sabe aquela velha história de que o comportamento adolescente é tudo culpa dos hormônios à flor da pele? Por gerações foi essa explicação. Mas, e se a história real for muito mais complexa? E, sinceramente, muito mais fascinante? Então, o nosso roteiro hoje é o seguinte. Primeiro, a gente vai quebrar de vez esse mito dos hormônios. Depois, vamos entender o que a ciência de verdade fala sobre esse cérebro, que está, literalmente, em obras. A gente vai descobrir a essência dessa fase, com seus riscos e, acredite, superpoderes. E no final, a ideia é sair daqui com um olhar totalmente novo sobre a adolescência. Então vamos lá. Para começar, vamos direto ao ponto. Aquela explicação que todo mundo já ouviu, sabe? A resposta é que parece caber em qualquer situação para justificar o comportamento, às vezes intenso, dos adolescentes. Olha só o que o Dr. Daniel J. Siegel diz. Essa ideia de que são os hormônios em fúria que fazem os jovens perderem a cabeça, ela é um mito. Um mito bem poderoso e que, vamos combinar, se recusa a morrer, né? Pois é, a ciência é categórica. Isso é falso. Sim, os hormônios aumentam, claro que aumentam, mas eles não são o motor principal da história. O que está acontecendo de verdade é algo muito maior, é estrutural. Ok. Então, se não é só hormônio, o que é? A resposta, gente, está na arquitetura do cérebro. Pensa assim, o cérebro adolescente não está com defeito, ele está em reforma. E não é uma reforminha qualquer, é uma obra monumental. E olha, não é uma fase que passa rapidinho. A gente está falando de um processo longo, uma reconstrução cerebral, que começa ali pelos 12 anos e vai, pasmem, até os 24. É mais de uma década com o cérebro em obras. Impressionante, né? O primeiro passo dessa reforma é uma espécie de faxina geral. O nome técnico é poda neural. O cérebro basicamente olha para aquela infinidade de conexões que criou na infância e começa a cortar o que não usa mais. É como arrumar um quarto bagunçado, sabe? Para deixar só o essencial e abrir espaço para o que realmente importa. E ao mesmo tempo que ele faz essa limpeza, ele está, digamos, encapando os fios. É o processo de mielinização. Essa capa de gordura faz com que a comunicação entre os neurônios fique muito mais rápida. Coisa de até 100 vezes mais veloz. É como trocar uma internet discada por fibra ótica. De repente, tudo fica mais rápido e eficiente. E aqui vem a parte mais incrível de todas. O cérebro adolescente é totalmente programável. E adivinha quem são os programadores? Os próprios adolescentes. As experiências, as paixões, os hobbies, tudo o que eles fazem nessa fase está literalmente moldando, esculpindo o cérebro que eles vão ter para o resto da vida. É uma janela de oportunidade gigantesca. A gente poderia pensar que essa reforma toda gera só caos, né? Mas é o contrário. Esse processo todo está forjando 4 características centrais, superpoderosas, que são a pura essência da mente adolescente. O autor Daniel Siegel chama isso de a essência da adolescência, que ele resume em 4 traços. O primeiro é a centelha emocional, que traz paixão para a vida. Depois vem o engajamento social, aquela necessidade de se conectar. Aí temos a busca por novidade, a vontade de explorar. E, por fim, a exploração criativa. São os pilares dessa fase. E o legal é que cada uma dessas características é como uma moeda, sabe? Tem 2 lados. De um lado, a gente tem um risco, um desafio, mas do outro tem uma vantagem incrível, um superpoder se formando. Vamos pegar a busca por novidade. O cérebro adolescente tem um pico de dopamina, o que dá uma sensação de recompensa muito maior ao experimentar coisas novas. O lado bom disso, uma paixão enorme pela vida, uma vontade de explorar, de inovar. O lado, digamos, mais arriscado é que essa mesma busca pode levar a subestimar os perigos e a agir de forma mais impulsiva. Agora, o engajamento social. Essa vontade enorme de estar com os amigos, de pertencer a um grupo, isso é fundamental. É nessa fase que se constroem relações que são, olha só, um dos maiores indicadores de felicidade na vida adulta. A desvantagem? Essa mesma necessidade pode deixar a pessoa mais vulnerável à pressão do grupo, né? E a tal da intensidade emocional. A vantagem é que a vida ganha mais cor, mais energia, mais paixão. Tudo é mais vivo, mais vibrante. O desafio é que, às vezes, essa montanha-russa de emoções pode ser esmagadora. E isso pode levar a mais impulsividade, a mudanças de humor mais rápidas. E essa imagem, ela ilustra perfeitamente a última característica, a exploração criativa. É aquela capacidade de olhar para o mundo e pensar, peraí, por que tem que ser assim? É sair do padrão, questionar o status quo
Essa habilidade de pensar de forma abstrata é o que move o mundo para frente, é a semente da inovação. Só que esse mesmo questionamento pode se voltar para dentro, e aí vem a crise de identidade, aquela sensação de estar meio perdido, de não saber exatamente qual é o seu lugar no mundo. Então, juntando todas essas peças, a gente chega num ponto crucial. A forma como nós, como sociedade, enxergamos a adolescência muda completamente o jogo. Muda tudo para eles e para os adultos que convivem com eles. A grande virada de chave é essa: parar de ver a adolescência como um problema que a gente precisa consertar ou, no mínimo, sobreviver, e começar a enxergar como uma fase vital de desenvolvimento. Um momento que não é para ser tolerado, mas sim cultivado. Essa frase do Goethe é perfeita para isso. Quando a gente entende o potencial imenso que existe nesse cérebro em reforma, a gente para de focar nos problemas e começa a ajudar os jovens a se tornarem tudo aquilo que eles são capazes de ser. E para a gente ter uma ideia da importância disso, pare e pense nesse número. Se a gente considerar que essa fase vai até os 24, 25 anos, nós passamos quase 1/3 da nossa vida nesse período de desenvolvimento intenso. 1/3 é muita coisa. É aqui que boa parte de quem seremos é definida. Então a provocação final é essa. E se a gente parar de pensar na adolescência como uma fase para sobreviver? E se em vez disso a gente começar a enxergar como um conjunto de superpoderes que precisam ser cultivados? Isso muda tudo. Transforma o que parecia ser um problema na base da nossa criatividade, da nossa coragem e da nossa energia para o resto da vida. Fica a reflexão.